gente, tudo bom? Mais um Mãos Solidárias no ar aqui na TV Câmara Campinas. Convido vocês hoje a conhecer mais uma instituição. Hoje a gente veio conhecer a Associação Nazarena Assistencial ANA Brasil. É uma instituição que já está há muito tempo fazendo trabalhos aqui em Campinas, na região e até mesmo fora. Tem muita história para contar. Estamos hoje em uma das unidades. São 4 unidades, 3 em Campinas e uma no Piauí. A Ana chegou bem longe e quem vai contar um pouco dessa história é a Juliana Sampaio, coordenadora. Juliana, obrigada por separar esse tempo para conversar com a gente. A gente sabe que é corrido, tem muita criança, tem muito adolescente. Obrigada, viu? Que bom. Bom receber vocês aqui e é um prazer para nós apresentar um pouco do trabalho que é desenvolvido aqui na unidade. Juliana, a gente já estava conversando antes, você já está na instituição há muitos anos, há mais de 10 anos, você sabe contar a história daqui para a gente. A instituição nasceu quando? Como foi o surgimento, essa sementinha que surgiu lá em outra década? Como foi o surgimento daqui dessa instituição para você contar para a gente? Bom, o Grupo ANA Brasil, ele existe há 37 anos. Ele iniciou em outro território, no Jardim Nilópolis. Lá, há 37 anos atrás, o pastor Aguiar Valvassoura, ele inicia então um grupo de 12 crianças em situação de risco, que nós chamávamos na época, e de lá para cá eles começaram então a trabalhar com essas crianças, sempre era no contraturno escolar. Então a criança ia um período para a escola e no outro período ela frequentava as atividades do ANA. E durante todo esse tempo o ANA ele foi crescendo e nós entendemos que em outros territórios também necessitava de outras unidades para que a gente pudesse ofertar esse serviço. Então, de 10 anos para cá, mais ou menos, as outras unidades elas surgiram. Então, hoje nós temos o ANA 1, que é a nossa matriz, no Jardim Nilópolis. Nós temos o ANA 2, que é aqui na região do Dique. ANA 3, na região do Jardim Santana. E nós temos a nossa unidade mais querida, que é no Piauí, em São Raimundo Nonato. Fiquei muito feliz em saber dessa informação. Eu morava no Piauí, para quem não sabe aí, mas com certeza já anotou meu sotaque aqui na TV Câmara. Então, fico feliz de um projeto tão bonito ter chegado tão longe também. Mas assim, falando sobre, a gente conheceu um pouquinho aqui da história, falando sobre as atividades da instituição. O que ela oferece para a comunidade, para essas crianças, para esses adolescentes? O que é que tem aqui que é ofertado para a comunidade? Nós trabalhamos com arte e cultura. O ANA hoje é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Nós trabalhamos com crianças de 6 a 15 anos. Basicamente, a nossa base é a arte e a cultura. Então, a gente está falando de musicalização, que são as oficinas de música com batuque, teclado e outros instrumentos também. Nós ofertamos para eles oficina de teatro, hip hop, balé, informática e atividades socioeducativas. De certa forma, nós trabalhamos também com as crianças e com os adolescentes alguns temas atuais. Então, nós trazemos para a roda de conversa temas pertinentes da situação do território ou da situação da comunidade, da cidade e até mesmo do país. Então, através de rodas de conversa, nós conseguimos abordar alguns temas com eles. A dança, eu acredito que a dança, ela trabalha muito a questão da coordenação motora. E todas as nossas atividades, elas contemplam também a parte cognitiva da criança e do adolescente. E assim, você falou sobre essa questão cognitiva do adolescente, vocês não dão aulas no sentido educacional, de leitura, escrita, essas coisas, mas vocês sempre pensam as atividades de vocês de uma forma que colabore com essa parte, né? Sim, principalmente depois desse período pandêmico, porque nós recebemos as crianças de volta aqui em 2021 com um déficit muito grande na parte cognitiva. Crianças com dificuldades na alfabetização,
na leitura e na escrita. Então, as atividades propostas aqui, elas são baseadas, de certa forma, para ajudar, para auxiliar na educação formal. Então, um simples recorte, ele já está ajudando a criança na coordenação motora fina e vai ajudá-la lá na escola, né, na escrita, em alguma outra atividade educacional. Então, as nossas atividades nós não damos aula, como na educação, porém, todas essas oficinas, elas vão contemplar, elas vão auxiliar esse desenvolvimento cognitivo da criança. Até porque vocês acabam tendo essa proximidade, parceria com as escolas do bairro, com as instituições daqui, para poder fazer esse acompanhamento maior, né? Sim. Nós temos aí um diálogo aberto com os coordenadores das escolas. Muitas vezes a gente precisa de alguma informação da criança ou do adolescente e muitas vezes eles também precisam. Então a gente consegue fazer essa ponte aí entre o social e a educação. E assim, vocês contam ao todo, no final das contas, com 4 unidades. Essa unidade que a gente está aqui é bem grande, é um espaço muito amplo, muito lindo, muito colorido. Você chega e você fica feliz de ver o espaço, você se sente acolhido. E tem as outras unidades. Como foi a questão da construção dessas unidades? Como vocês conseguiram esses espaços? Como foi ao longo desses mais de 30 anos para vocês erguerem tudo isso daqui e manter essas atividades? Bom, não foi fácil, né? A gente vem caminhando aí há 37 anos e não tem sido tão fácil assim. Mas as nossas unidades, a unidade 1, Unilópolis, o prédio é um prédio próprio. Ele foi erguido na época com voluntários aos finais de semana. Então as pessoas no final de semana, eles se ofereciam para ajudar na construção da nossa primeira unidade. Essa unidade, o terreno ele foi doado pela prefeitura e nós conseguimos, através de parceiros, na época a Nextel nos ajudou muito na construção dessa unidade e levou mais de 12 meses para erguer a unidade do DIC, que foi inaugurada em 2014. Então, hoje o prédio é próprio e o terreno foi um terreno cedido, então, pelo município. A nossa unidade do Santana, que é a unidade 3, o terreno não é nosso e o espaço ele é cedido pela prefeitura. Nós usamos o espaço para ofertar o serviço para as crianças do território. E o Piauí, o terreno é próprio também. Nós ganhamos aquela unidade, o terreno, e também com a ajuda de parceiros, nós conseguimos erguer o prédio do Piauí também. Nós estamos agora com um projeto para 2024, que é o Parque Osiel. Nós temos o terreno e nós estamos iniciando a construção de mais uma unidade no Parque Osiel, que vai atender cerca de 300 crianças e adolescentes. Então, nós estamos trabalhando muito para que o ano que vem a gente consiga inaugurar mais essa unidade ali. Olha que legal, quem sabe no próximo ano a gente vai lá conhecer a próxima unidade da ANA, Associação Nazarena Assistencial, ANA Brasil. Mas assim, aqui é uma organização da sociedade civil. Ela começou lá no passado de forma voluntária, ajudando algumas crianças no bairro. Como é que vem se mantendo a questão das atividades aqui nesse sentido de voluntário, é contratado, vocês têm parceria com a prefeitura, tem parceria privada, como é que funciona? Porque são 4 estruturas, é muita criança, é muito funcionário, então eu acredito que deve ser uma força-tarefa imensa para poder garantir tudo, assim, as atividades funcionando, os funcionários vindo, como é isso daí, como é que funciona para garantir isso tudo? Tá. Bom, no começo, a unidade 1, que era a única, ela foi mantida por muitos anos pela Igreja do Nazareno Central. Então, todo o recurso que entrava era da igreja. Passou-se um tempo, nós começamos a procurar outros parceiros também. Então, ao longo desses 37 anos, nós tivemos muitas parcerias. Tivemos uma ONG que se chama Compassion, que nos ajudou por muitos anos. Ela fazia a nossa ponte entre a criança e o padrinho. Hoje a Compassion ela está na região do Nordeste, ela saiu do Sudoeste.
Então nós perdemos essa parceria em 2010, 2011 mais ou menos. Nós temos uma parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas, que também nos repassa uma verba que nos ajuda a manter o projeto. Hoje nós também temos um sistema de apadrinhamento. Nós temos um setor de padrinhos, então quando a criança é inserida em uma das unidades, o setor de padrinho, ele inicia essa busca por novos padrinhos. Então eu entendo que hoje é um setor muito importante dentro da instituição, o setor de apadrinhamentos. E nós temos a Nota Fiscal Paulista também, que através da nota fiscal nós recebemos uma verba, passa para nós um valor do que a pessoa gasta diariamente ou mensalmente. Então nós temos essas parcerias hoje. Então hoje a unidade ela funciona com uma parceria da prefeitura e com o setor de padrinhos e nota fiscal. Não é fácil. Acredito. Todos os meses a gente acaba tendo que agariar recursos mesmo, porque nós estamos falando de mais de 900 crianças. E uma quantidade de funcionários da parte social, entre 70 funcionários para mais. Os nossos funcionários, eles são contratados, mas nós temos também um grupo de voluntários que atuam aqui. Eles conhecem a instituição, eles entendem, eles compreendem a visão da instituição e de forma voluntária eles passam a ofertar 1 hora do seu dia durante a semana, 2 vezes na semana também. Então nós estamos hoje funcionando graças a todas essas parcerias que nós temos. E dentro da instituição nós temos dentro do setor de apadrinhamento, do marketing, elas acabam promovendo outras ações. Almoço beneficente. Nós temos agora, dia 6 de novembro, a nossa primeira corrida solidária. E todo o valor da inscrição da corrida, ela vai ser revertida para a construção do Parque Osiel. Então, o ANA não para. E o ANA, ele começa lá atrás, lá no setor administrativo. A gente brinca, né? Fala que lá é o coração da instituição. Porque as ações, elas começam a ser organizadas lá no administrativo. E vai sendo dividindo para as outras unidades. E daí as coordenadoras das unidades, elas se alinham para chegar até na sala de aula, até na sala de atividades, com os educadores. Então é um trabalho que começa lá atrás, nos bastidores. Quando a gente chega aqui e vê pronto, a gente não consegue imaginar da onde que começou para chegar nesse papel e nessa tesoura, para chegar nesse batuque. Então foi feita uma construção lá atrás, lá do administrativo, da coordenação, com os educadores, até chegar aqui na sala de aula com as crianças. É um trabalho realmente grande, né, de formiguinha, que quem faz parte do terceiro setor, que trabalha com OSCs, organizações nesse sentido, vivem todo dia matando o leão para conseguir o do dia seguinte, né? É uma corrida muito grande. É isso mesmo, a gente até brinca aqui, né, que nós não temos rotina. Todo dia é um dia diferente, um dia especial. E eu tenho certeza, assim, que Deus, ele se importa muito com essas crianças. E as nossas crianças hoje, elas foram muito prejudicadas, principalmente no período pandêmico. Eles perderam muito. E tudo isso acontece porque todas as pessoas que trabalham aqui, todas essas formiguinhas, eles entenderam qual é a missão desse lugar. Qual é a nossa visão? Que é transformar vidas. Então, quando as pessoas entendem que nós estamos aqui para transformar a vida dessas crianças, para ajudar nessa transformação, eu acho que a gente consegue matar esse leão por dia. E a gente, quando chegou no final do dia, nós percebemos que, opa, já foi mais um. Porque esse é o nosso papel aqui. É o que move vocês. É o que nos move. O que nos move hoje são essas vidas. São essas 900 vidas que nós diariamente atendemos aqui. E são vidas que vão crescendo, em algum momento vão sair da instituição. Vocês atendem de 6 a 15 anos.
Você estava me contando antes que chega esse momento dos 15 anos, do desligamento do adolescente já, né, daqui da instituição, e vocês se sentiram preocupados com esse novo momento que o adolescente tem que enfrentar, saindo depois de tantos anos com o suporte daqui, e estão com um projeto novo para garantir que esses adolescentes ou entrem no mercado de trabalho, ou estejam preparados para essa mudança. Fala um pouquinho disso daí para a gente. Isso, na verdade, eu até vou complementar o que eu estava te falando. O Trilhando o Futuro é um projeto piloto que nós iniciamos em 2019, mas por conta da pandemia nós paramos. O Trilhando, ele é um projeto para trazer de volta para a instituição, para as unidades, esses adolescentes que passaram por aqui. Em 2018, nós perdemos um adolescente. Ele foi desligado da instituição e ele passou a ficar em casa ou na rua, o período que ele poderia estar aqui dentro. A mãe, ela trabalhava, os filhos ficavam em creche, escola, e esse adolescente passou então a ficar fora do serviço. Em uma tarde, esse adolescente estava soltando pipa na laje da casa dele e ele veio a cair da laje. E ele faleceu. Quando a mãe chega do trabalho, à noite, ela encontra o filho sem vida já no quintal da casa. No velório, a mãe disse para nós... Desculpa. Tem esses momentos no Mãos Solidárias que a gente mexe com vidas, com emoções, então tudo bem, fica à vontade. No velório, a mãe falou assim... Se ele não tivesse saído do ANA, talvez ele não teria morrido. E naquele dia, a nossa gestora, a Viviane, ela começou a pensar nisso. Nós, no momento mais difícil da vida, a gente tem desligado esses adolescentes. Então, daí surgiu o Trilhando, que nós traríamos eles de volta. O Trilhando, ele funciona basicamente assim. Eles recebem capacitações, palestras direcionadas para o primeiro emprego. E a nossa função é direcionar esses adolescentes para o mercado de trabalho. Então, veio a pandemia, nós paramos, e é um projeto piloto que precisa de voluntários. Nós precisamos de voluntários para todas as áreas. Em 2021, nós implantamos aqui nessa unidade o projeto Trilhando o Futuro. E já passou por essa sala, de janeiro até agora, setembro, uma média de 30 adolescentes. E desses 30, uma média entre 10 a 15 já foram contratados. E assim, a maioria já foram contratados para trabalhar dentro do ANA, nas nossas unidades educacionais, no setor de nota fiscal paulista, que é um setor que nos ajuda. Então, para nós encerrar o ano... entendendo que o Trilhando está acontecendo, é um projeto novo, mas que já conseguiu mudar a vida de 15 adolescentes. Nós temos histórias aqui de adolescentes que passaram pela unidade, saíram, voltaram agora, passaram pelo Trilhando e hoje ela trabalha no RH do ANA Brasil. Então, são histórias de sucesso. Tudo isso aconteceu por conta do falecimento desse adolescente, mas eu creio que teve um despertar em nós, que nós não podemos abandonar essas crianças e nem os adolescentes. Nós tínhamos uma base de 6 a 14, mas o nosso serviço não podia parar com 14 anos e 11 meses. Então, de alguma maneira, nós precisávamos continuar com esse adolescente. Daí surge o Trilhando, que está acontecendo já. E eu tenho certeza que esse ano foi um projeto piloto, mas que o próximo ano nós teremos o Trilhando nas nossas 4 unidades. E a gente sempre nós pensamos no Piauí. Né? Então, o nosso sonho é que tudo que nós desenvolvemos aqui aconteça lá também. E você que já está aqui na instituição há mais de 10 anos, como é ver esse momento em que tantas crianças e adolescentes passaram por aqui e retornando, sendo empregados, sendo encaminhados? Como é essa sensação?
Olha, eu acho que até falta palavras para poder expressar como é a gente poder vivenciar isso com essas crianças que chegou com 6 anos. A gente está falando de crianças em situação de vulnerabilidade social, que teve várias violações de direitos rompidas da vida dela em relação à família. Então, quando eles chegam entristecidos, eles chegam sem perspectiva nenhuma de vida. E tudo que é feito aqui, tudo que é desenvolvido com eles ao longo de toda essa trajetória, até eles chegarem nos seus 15 anos, isso já é transformador, né? Isso transforma algo em nós também. Eu sempre falo que o Ana, ele tá dentro de nós. É difícil falar do Ana, né? Eu, particularmente, porque eu tô aqui há tanto tempo. Eu criei os meus 3 filhos aqui. Hoje, os meus 2 filhos mais novos trabalham no Ana, foram alunos e trabalham aqui também. E chegar agora num trilhando e ver esse adolescente que a sociedade não tinha nenhuma perspectiva para ele, e vê-lo agora trabalhando, ajudando em casa, contribuindo lá com o sustento da família, não tem preço. Eu acho que eu não consigo nem ter uma palavra específica para resumir o que é ver essa criança, ver esse adolescente chegar até aqui. Talvez eu posso resumir assim, é uma conquista para nós, porque eu prezo muito as pessoas que estão aqui, os que trabalham, os que são voluntários, os que estão lutando a cada dia para dar o melhor para eles. Então eu acho que vê-los aí chegando nessa fase, no início da fase adulta, empregados, com a sua perspectiva de vida transformada, eu acho que não tem preço. Eu acho que não tem o que pague. É o resultado, a gratidão de todo o trabalho que vocês fazem todos os dias. E a Juliana me falou que a presidência, a organização, essa parte de coordenação é voluntária. Então é um tempo dedicado a essas crianças, a esses adolescentes, que não vai ter um retorno financeiro. Você está fazendo ali para realmente dedicar seu tempo por acreditar numa missão, nos valores que são colocados aqui. O nosso presidente, o Oswaldo, ele está na presidência do Ana há mais ou menos uns 25 anos, de forma voluntária. Toda a diretoria do Ana, ela é de forma voluntária também. Então, assim, eles são os nossos suportes. Ações novas, projetos novos, passa pelo nosso presidente e ele dá o ok. Então, assim, nós temos uma boa parceria, nós temos um suporte com a nossa diretoria, com o nosso presidente também. A gente está conversando aqui com a Juliana Sampaio, que é coordenadora aqui dessa unidade do Ana Brasil. Juliana, eu gostei muito de conhecer a história, foi emocionante. Eu deixo esse momento agora, se você quiser deixar um recado, passar algum contato, convidar as pessoas para virem conhecer, eu deixo esse momento para você. A nossa conversa aqui não encerrou ainda, mas eu sempre deixo esse momentinho para quem quiser da instituição dar algum recado para os espectadores, eu deixei para você. Ok. Bom, nós estamos com as portas abertas. Todas as unidades. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de recursos, nós precisamos de pessoas com um coração disponível para esse trabalho. Nós teremos agora, dia 6 de novembro, a nossa primeira corrida solidária e todo o recurso das inscrições serão destinados para a nossa nova unidade no Parque Osiel, onde nós vamos atender ali 300 crianças em situação de vulnerabilidade social. E você que está nos assistindo, você pode nos ajudar. Você pode nos ajudar sendo um voluntário, usando aquilo que você sabe fazer de melhor com as crianças e com os nossos adolescentes. Você pode nos ajudar participando dessa corrida solidária, que vai acontecer no Parque Ecológico, e você pode nos ajudar contribuindo, apadrinhando uma criança do Grupo Ana Brasil. A sua ajuda financeira vai manter mais uma criança aqui dentro da instituição. Juliana, obrigada pelo recado, obrigada pelo seu tempo. Eu espero que o Mãos Solidárias esteja cumprindo a nossa missão, que é
que as pessoas conheçam a missão de vocês, de instituições, de ONGs, de OSCs, entidades filantrópicas. Juliana, obrigada pelo seu tempo. A TV Câmara Campinas fica de portas abertas para vocês também. O espaço também é de vocês. E a nossa conversa aqui ainda continua. Nós vamos ver imagens do local, das oficinas, da criançada. E nós ainda vamos conversar com mais uma pessoa que trabalha aqui na instituição para a gente conhecer um pouquinho mais das atividades do dia a dia, do cronograma, de como funcionam as oficinas aqui. E continue aí com a gente. Aqui no ANA, Associação Nazarena Assistencial ANA Brasil, continua. A gente conheceu um pouco da história com a Juliana, que é coordenadora, e agora a gente vai falar com o Ricardo dos Reis Lucas, educador social da área de musicalização. Ricardo, obrigada pelo seu tempo. Estava fazendo um trabalho maravilhoso com as crianças mais cedo aqui, né, na parte da musicalização. Obrigada por tirar esse tempo para conversar com a gente. Muito obrigado a gente que agradece. E Ricardo, a gente conheceu um pouco da história do ANA, falando sobre lá de trás até aqui o momento, mas vamos falar um pouco mais sobre o cronograma, assim, o dia a dia das crianças e desses adolescentes aqui no ANA. Como é que funciona? Eles entram de manhã, entram à tarde, as atividades são previamente programadas, como é que funciona isso daí? Sim, a gente tem 2 períodos, né? O de manhã, que é das 8 às 11. A criança, quando ela entra aqui, ela tem um momento de café, que eles se alimentam, tomam um café, depois vão para as oficinas que são determinadas. Então, cada turma tem seu educador referência, e aí eles ficam em 2 períodos. Então, no primeiro período, que é até 9h30, ele fica com o educador, e depois, às 9h30, ele troca de educador. As outras oficinas vão passando nas salas e trabalhando com os interesses, hip hop, balé, musicalização. Então, ele tem a turma dele fixa, que aí ele entrou, no exemplo, ele entra às 8. Às 8h30 ele tomou café e está na sala. Aí o educador começa a fazer um trabalho com eles, aí os oficineiros passam e pegam eles para fazer as atividades. E assim, são definidos os dias, tipo, segunda-feira tem hip hop, terça-feira tem a musicalização, ou é mais flexível a grade? Como é que funciona? Sim, são definidos. A gente tem de terça e quinta, se eu não me engano, é hip hop. E segunda e quarta, o balé. A musicalização são todos os dias. Segunda, violão, terça, teclado, quarta, escaleta, quinta, batuque e sexta, ensaio do grupão. Já soube e percebi também que o batuque é disputado, né? A criançada Bastante, gosta dessa oficina. Isso. Essa oficina surgiu dentro do ANA na aula de musicalização, né? A gente fazia com as palmas e com os copos nas carteiras. E aí surgiu a ideia, junto com a professora de artes, que na época era a Vera, que tinha umas barricas de grafiato, eu cortei um cabo de vassoura e fiz para eles tocarem, eles ficaram meio doidos assim. E aí se tornou uma oficina dentro do ANA, não existia essa oficina. Aí eles ouviam a turma, que era uma turma fixa, que era CPV 6, e eles ouviam e eles ficaram perguntando, tio, eu quero fazer. E aí hoje, dos 420 que a gente atende, os 400 fazem. E assim, vocês usam os recursos que tem, né? A gente vê aqui muito material reciclado, muita coisa feita à mão. Vocês envolvem as crianças nisso também? Sim. Quando a gente foi, quando apareceu a oficina,
A gente corta, pode ver que é um cabo de vassoura. Então ele pede para eles trazerem um cabo de vassoura. A gente corta, faz as pontas com os pomponzinhos, eles ajudam na confecção também. E eles amam, né? Porque quando eles se envolvem, que eles têm que fazer o instrumento para tocar, acho que o amor fica mais intenso. Então eles gostam muito. E assim, a gente está aqui na unidade DIC 4, né? Sim. As atividades que funcionam aqui são as mesmas nas outras unidades? Tem uma diferenciação? Ou é tudo único? No caso dos oficineiros de balé e hip hop, eles ficam andando nas instituições. Então eles vêm aqui, o que vem terça e quinta aqui, por exemplo, ele vai quarta e sexta em outra instituição. Eu sou de música fixo aqui, eu não saio daqui. Mas lá no Nilópolis tem um de música e no Santana também tem um. E são praticamente as mesmas. E assim, vamos falar um pouco sobre a oficina de musicalização. Como é que funciona esse processo aí com as crianças que nunca tiveram contato ou que já talvez tenham uma proximidade? Como é essa iniciação aí? Então, as oficinas elas não são obrigatórias, a gente trabalha com interesse, né? Mas praticamente todos passam aqui, né? A gente costuma dizer que a gente tem que mostrar, não é uma escola de música, mas a gente encara como uma escola de música mesmo. A gente não trabalha só uma brincadeira, a gente leva a música muito a sério. Então eles têm leitura rítmica, né? Eles têm execução de escaleta, que é lendo as partituras. A musicalização que é no tambor também, eles trabalham lendo as figuras rítmicas também. É bem sério, assim. E eles gostam muito. E as outras atividades que também são disputadas, já percebi que o hip hop aqui também é bem... Hop. Olha, hip hop praticamente são todas, né? Porque tem o pessoal da informática, tem o hip hop, tem o balé, tem o esporte lá embaixo, que eles piram quando tem as aulas também, que é da educadora Tesa. E assim, vocês têm de 6 a 15 anos, né? Mais ou menos 14, 15 anos ali. E vocês pensam coisas diferenciadas para as idades? Como é que funciona essa parte? Isso. Vou falar sobre a música, tá? Pode falar. Eu trabalho em todos os instrumentos com todas as idades. Então tem coisa que não dá certo para um e dá certo para outro. Então a gente procura trabalhar as coisas mais simples com os menores, né? Mas a gente já teve situações de os menores tocarem com os grandes, que a gente subestima eles, mas eles são muito mais capazes do que a gente imagina. Então tem momentos que a gente junta os dois. Né? Hoje a gente usou só os grandes, porque de manhã é tempo chuvoso, então não tá vindo tantas crianças menor, mas a gente consegue juntar eles no mesmo propósito na música. Não sei se você saberia falar sobre essa parte, mas vagas. Tá tendo vaga ainda? A Ana tá podendo receber mais pessoas? No período da manhã a gente tá com vagas abertas para crianças de 6 a 15, né? A gente tá com vagas abertas. À tarde não. Tá de horário mais cheio, né? De manhã a gente tá com um pouco mais de vagas porque a gente teve um problema na região. Problema não, né? Que é uma solução que o governo transformou as escolas em período integral. Então isso, de certa forma, tirou as crianças um pouco do ano. Então a gente tá com mais vagas na parte da manhã. Porque vocês trabalham contraturno, né? Sim, isso. As crianças que estudam de manhã vêm à tarde. Isso, com essa troca de horários da escola, então meio que tirou bastante crianças do ano. Mas aí à tarde já lotou, a gente abriu as vagas, agora de manhã tem um pouco de vaga ainda. E como faz para chegar a esse momento? O pai ou a criança vem direto aqui, entra em contato com alguma entidade do município para ser encaminhada? Isso, a gente tem um telefone que é assistentes sociais nossos que fazem as triagens, né? Ela anota o nosso telefone, manda uma mensagem para ela e a assistente social entra em contato com a mãe. Fala a documentação, os períodos que é necessário para entrar na instituição. E esses contatos todos, como eu sempre digo, ficam passando aqui na tela. Se vocês depois que o programa vai ao ar, ele sempre vai depois para o YouTube, você pode pausar, anotar direitinho para entrar em contato e garantir a vaga ou conhecer o que seja aqui para criança ou adolescente. E assim, as criançadas entram cedo, almoçam, vocês garantem a alimentação para eles aqui também? Sim, eles têm 2 refeições, que é o almoço, né? De manhã é o café e o almoço, e à tarde é o almoço e o lanche da tarde. Ana garante arte, garante cultura, garante alimentação. Sim, isso. A gente procura fazer o nosso papel, na verdade, né? Porque eu não costumo dizer que é responsabilidade de uma pessoa, é responsabilidade de todos nós. Então a gente está aqui, né? Somos pequenos, mas a gente procura fazer o que é a nossa obrigação, na verdade, né? Que é cuidar deles.
E vocês, pensando na parte de musicalização, vocês fazem apresentações, tipo, programa para aquele momento do ápice do fim do ano, alguma coisa assim? Sim, a gente tá fazendo muito com o pessoal do Batuque, né? Chama bastante atenção e é só entrar em contato com a Juliana, a gente tá agendando, a gente vai. Dentro da disponibilidade das crianças, né? A gente vai sim. Ah, imagina a emoção, né? Aquele, vamos apresentar. Eles gostam muito, né? No ano retrasado, a gente participou de um festival que era da FEAC, que teve uma peça teatral. E aí o Batuque foi selecionado para apresentar. Aí eles tiveram a oportunidade de ir no teatro, né? A gente tocou em 4 teatros diferentes. Gerou outras apresentações também, que foi dentro da nossa região. Né? E a gente tá andando aí. Estou até meio falando assim, nossa tio, é muito show. Né? Que legal, eu imagino a alegria deles nesse momento. Ricardo dos Reis Lucas, que é o educador social de musicalização aqui do Ana Brasil, quer deixar mais algum recado, alguma informação que seria legal falar? Eu deixo esse momento para você também. Tá, vamos lá. Como a gente falou, o Ana, né, a gente faz acho que é o nosso papel mesmo, não só o nosso aqui que está aqui, mas o seu também que está aí. Às vezes você não pode estar aqui com a gente fisicamente como pessoa, mas você pode contribuir de alguma forma, né? Da mesma forma que a gente está aqui lutando, você pode lutar também. E venha nos apoiar, você pode ser um voluntário, né? Você pode fazer uma baqueta para o Batuque, você pode doar um tambor para a gente. Né? Hoje aqui a gente tem, mas igual a gente falou do Piauí, eles não tem instrumento, não tem nada para fazer lá. Então você pode contribuir com isso. Faça parte com a gente também, porque é responsabilidade sua também. Ricardo deu um recado forte. Isso. Obrigado pelo tempo. Obrigado, viu? eu. Hoje a gente conheceu essa instituição aqui, assim como todas as semanas a gente conhece uma instituição nova. Hoje a gente conheceu o Ana Brasil. Eu espero que a história do local, as pessoas tenham instigado você a conhecer, a doar, ser voluntário, qualquer coisa que esteja ao seu alcance. Convido sempre a vocês a revisitarem os outros programas no YouTube da TV Câmara Campinas e também os outros programas da nossa grade de programação. O Mãos Solidárias de hoje encerra aqui, mas fica sempre aí com a gente e eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau!